Um grande e forte monstro chamado Minotauro foi derrotado por um habilidoso grupo classificado como A. As pessoas que observavam tudo ao vivo os aplaudiam. Neste mundo, todos adoravam o labirinto, um lugar cheio de emocionantes segredos e tesouros. Mais tarde, em um bar, um mago vermelho e alquimista chamado Yoki Feldil disse que estava deixando o grupo. Seus amigos ficaram em silêncio e então começaram a rir. Simon Berkeley, o líder do grupo classificado como a Thunderpeak, disse que Yoki estava os segurando e só permitiu que ele se juntasse porque eram amigos de infância. Yoki estava chateado porque Simon não queria ouvir o seu lado. Yoki reclamou que não estava sendo pago o suficiente por ser um mago vermelho na retaguarda. Ele tinha que gastar seu próprio dinheiro em poções e objetos mágicos para ajudar a equipe. Sentia-se como se estivesse saindo perdendo. Simon disse que Yoki era fraco, por isso não ganhava muito. Então, Belry, o guerreiro, disse que desde o início não precisavam do apoio de Yoki. Jamie, o mago, riu porque Yoki estava fazendo uma confusão sobre como as recompensas eram divididas. Yoki pediu ajuda a Camila, a sacerdotisa, a quem ele apoiava muito, mas ela apenas disse para ele não arrastá-la para a discussão. No final, Yoki desistiu e concordou com eles. Todos riram alto dizendo que poderiam se virar bem sem ele. Yoki ficou sem palavras e tentou sair, mas Simon o deteve. Aconselhando-o a se desculpar por sua brincadeira de deixar o grupo, Yoki decidiu dizer algo e enfrentar Simon. Ele amaldiçoou em voz alta na frente de seu amigo de infância e levantou o dedo médio. No dia seguinte, Yoki ficou desempregado aos 20 anos. Como mago vermelho, suas principais tarefas eram de apoio ou trabalhos ocasionais. Nos últimos 5 anos, ele trabalhou duro mesmo não estando na linha de frente. Justo então, ele notou uma transmissão de aventura, mas não sentiu vontade de assisti-la. Ele percebeu que seu sonho de se tornar um aventureiro estava se distanciando. Ele se acalmou e se assegurou de que ainda poderia encontrar trabalho, pois tinha uma credibilidade de nível B. No entanto, não havia trabalhos solo disponíveis para um mago vermelho como ele. A recepcionista da guilda se ofereceu para recomendá-lo para alguns trabalhos, mas ainda sugeriu que ele se juntasse a um grupo, embora fosse raro aceitar um mago vermelho. Yoki chorou desconsoladamente, percebendo que a sociedade desprezava os magos vermelhos até certo ponto. Ele estava desesperado porque estava à beira de perder seu orçamento. Yoki notou de repente uma agitação próxima. Um cara grande ficou zangado porque uma garota recusou sua oferta de beber algo. A garota, vestida com armadura, continuou a recusar, o que deixou o cara ainda mais furioso. Yoki podia ver que o cara estava amargurado. Justo então, Mamar, uma recepcionista da guilda, apareceu. Ela saiu depois de ouvir a confusão e a situação de Yoki. Então pediu a Yoki, o cara mais confiável da área, para acalmar as coisas. Ela estava certa de que Yoki poderia derrubar alguém como o cara zangado com apenas um golpe. Mamar empurrou Yoki para frente. Yoki enfrentou o cara e o homem musculoso tentou atacá-lo. Nosso protagonista usou casualmente magia de gravidade, fazendo com que o homem enorme caísse no chão. Todos ficaram surpresos. Yoki se sentiu desapontado porque o homem caiu com apenas um ataque de gravidade. Mamar se sentiu mal porque a magia de gravidade só era considerada magia de apoio, fazendo com que Yoki se sentisse ferido novamente. Yoki havia verificado as garotas que estavam chateadas com o cara. Quando viu a garota de armadura, ela lhe pareceu familiar. De repente, ela chamou Yoki de mestre e o abraçou, deixando nosso protagonista desconcertado. A espadachim Marina riu e se apresentou. Yoki ficou surpreso porque não a reconheceu de forma alguma com sua aparência mais madura. Em seguida, apareceu uma arqueira elementalista chamada Silk, reconhecendo sua mestra. Ela agradeceu a Yoki por salvar Marina. Yoki assumiu que seu terceiro companheiro, Ren, um monge mago, timidamente saudou seu mestre. Yoki ficou feliz em vê-los e os três exclamaram animados que já haviam começado a aventura. Yoki sentiu nostalgia, pois havia sido ele quem lhes ensinara os conceitos básicos da aventura. Em seguida, Silk explicou como a confusão começou e repreendeu Marina. Yoki suspirou, conhecendo a personalidade de Marina. Enquanto Silk obrigava Marina a se desculpar com todos, Ren se perguntava o que Yoki estava fazendo na guilda. Ele disse às garotas que estava procurando um grupo para se juntar depois de deixar o anterior. Ele afirmou que não foi aprovado por todos porque era fraco. Silk ficou surpresa porque sabia o quão capaz era seu mestre, mas Yoki afirmou que nem mesmo conseguia encontrar um emprego solo. Ele sabia o quão difícil era encontrar trabalho como mago vermelho, e estava começando a pensar em desistir da aventura. As garotas estavam tristes de ver seu mestre deprimido.
De repente, Marina teve uma ideia e convidou Yoki para se juntar ao seu grupo, deixando Yoki confuso. Marina achava que era a oportunidade perfeita, mas Silk e Ren estavam ansiosas à sua maneira. Yoki se perguntou se estava certo se associar com seu antigo mestre, e Marina concordou feliz, já que ele lhes ensinara muito. No entanto, Yoki pensou que as garotas talvez não se sentissem confortáveis com ele por perto. Justo então, Ren, que normalmente era tímida, de repente concordou com Marina. Expressou o desejo de estar com seu antigo mestre e lembrou o quão considerado Yoki sempre tinha sido. Yoki, tentando minimizar seu papel, insistiu que era apenas um simples apoio. Mas, inesperadamente, Silk também concordou que seu antigo mestre melhoraria o desempenho do grupo. Como estavam atualmente empacadas, Silk acreditava que a ajuda de Yoki poderia ser benéfica. A normalmente tímida Ren reuniu coragem e pediu novamente a Yoki que se juntasse ao grupo. Até se perguntou se não poderia concordar, notando seu silêncio. Yoki procurou o seu pedido e queimou-o casualmente com magia, percebendo que já era inútil. Então, ele inclinou a cabeça para as meninas e os três começaram a comemorar, felizes por terem um mestre com eles. Silk se perguntou se estava certo fazer parte de um grupo de baixo escalão como o deles. Yoki assegurou-lhe que estava grato porque um grupo de alto escalão não o aceitaria. Ele expressou sua felicidade por encontrar pessoas que o valorizavam. Silk deu as boas-vindas formalmente a Yoki ao seu grupo e Marina e Ren fizeram o mesmo. Então, Yoki pediu algo às meninas, fazendo-as se preocupar, pensando que era sobre o pagamento delas. No entanto, Yoki simplesmente pediu que o chamassem de Yoki, pois já não era mais o mestre delas. As meninas ficaram aliviadas e o receberam alegremente como Yoki. Decidiram ir comer juntos. Apesar da confusão causada pelo tumulto anterior, Marina desfrutou calmamente de uma refeição farta, o que fez com que Silk se preocupasse com a carteira de Yoki. Yoki refletiu sobre os próximos passos, e Silk informou-os sobre uma missão para recuperar aço mágico de uma mina abandonada. Ansioso para ir, pois o prazo estava se aproximando, Yoki queria se juntar para observar o trabalho em equipe deles. Silk planejava verificar o horário de chegada da carruagem, mas Yoki já sabia que chegaria em 3 minutos. As meninas ficaram perplexas, se perguntando como Yoki sabia o horário. Yoki explicou que, como apoiador, memorizar tais detalhes fazia parte do papel. As meninas ficaram sem palavras até que Yoki as instou a se apressarem. Yoki e as meninas chegaram às minas desertas. E o nosso personagem principal sentiu uma sensação de nostalgia, embora fosse sua primeira vez neste labirinto, assim como as meninas. Eles sabiam que precisavam de aço mágico, e Yoki pensou que poderiam encontrá-lo no 6º andar, onde era abundante. No entanto, Silk disse-lhe que eles ainda não podiam vencer o chefe do 5º andar, o que tornava desafiador. Yoki sugeriu minerar no 4º e 5º andar em vez disso. Marina, estendendo seu bastão de verificação de armadilhas, disse a todos para começarem, mas ativou algo acidentalmente. Yoki correu rapidamente para resgatar Marina, evitando por pouco a armadilha. Marina, sentindo-se aliviada, agradeceu a Yoki. Enquanto Silk repreendia Marina, Yoki percebeu que, sendo a espadachim mágica mais forte, Marina deveria liderar e verificar o chão em busca de armadilhas. Infelizmente, o labirinto estava cheio delas. Yoki pegou uma lanterna e ofereceu-se para liderar o caminho. Marina ficou confusa porque Yoki era um mago vermelho destinado à retaguarda. Yoki explicou que era alguém que sabia um pouco de tudo e acendeu a lanterna. Partes das paredes e do chão brilharam de repente, mostrando onde estavam as armadilhas. Tudo graças à lanterna chamada Detetive Candela, mas as meninas nunca tinham ouvido falar de tal objeto antes. Yoki então pediu a Marina que guardasse a retaguarda, pois também podia lutar. Yoki guiou as meninas como uma galinha-mãe por um atalho até o 4º andar. Enquanto Marina se divertia, Silk disse a Yoki que pagaria pelo óleo da lanterna. Mas Yoki não se importava, pois podia fazer mais com alquimia. Depois de caminhar pelas minas, Yoki parou e disse às meninas para se prepararem para lutar. De repente, ouviram-se barulhos altos em um dos caminhos. Monstros parecidos com macacos chamados bugres apareceram e Silk se ofereceu para ir primeiro. Rapidamente, ela pegou algumas flechas e atirou em um dos monstros. Então, Marina correu para frente para atacar os bugres. Yoki ficou surpreso ao ver Marina enfrentando 2 deles. Ele percebeu que a espada longa de Marina havia encurtado para facilitar o uso. Decidiu trabalhar mais duro também e lançou 3 feitiços de reforço ao mesmo tempo. Além disso, Yoki usou um feitiço chamado Armadilha para fazer os bugres caírem. Ele disse a Marina que era sua chance.
Marina habilmente cortou os monstros ao meio. Yoki elogiou Marina por suas habilidades. Marina se perguntava se Yoki era responsável por suas habilidades aprimoradas, mas nosso personagem principal acreditava que era mérito próprio de Marina. Marina expressou seu espanto ao se sentir mais forte do que o habitual, e Yoki esclareceu que havia lançado um feitiço chamado Encantamento Físico. Quando Marina começou a entrar em pânico, Yoki a silenciou e a instou a se concentrar na próxima batalha. De repente, uma horda de monstros apareceu, antigos mineiros agora transformados em criaturas mortas-vivas. Yoki rapidamente convocou Ren, que entendeu imediatamente o que precisava ser feito e começou a lançar um feitiço. Yoki liderou Marina e Silk para protegerem Ren. As duas meninas entraram em ação e Yoki surpreendeu a todos lançando vários feitiços de fortalecimento sobre elas. Para conter os mortos-vivos, Yoki também jogou poções mágicas e água benta, fazendo com que os monstros parassem no lugar. Ren, ao testemunhar os efeitos, ficou impressionada, mas Yoki a tirou de seu assombro. Então, Ren lançou um feitiço anti-mortos-vivos, banhando os monstros em uma luz brilhante. Lentamente, as criaturas mortas-vivas se transformaram em cinzas. Ao finalizar a batalha, Yoki respirou aliviado. Ele olhou ao redor e viu as meninas olhando para ele em silêncio. Todos estavam impressionados com a forma como Yoki lutava, sentindo um impulso poderoso como sentidos mais aguçados e usando menos mana. Yoki minimizou, dizendo que não era grande coisa, mas Silk discordou. Ela estava surpresa que Yoki descartasse algo tão valioso como a água benta. Yoki explicou que podia facilmente fazer água benta com alquimia, usando um ingrediente alternativo, cinzas dos mortos-vivos em vez do cristal de luz. Essas cinzas também podiam ser usadas para bloquear ataques por trás, prevenindo emboscadas. Silk ficou impressionada com as explicações de Yoki. Ren se perguntava por que ele usava tão pouco mana. Yoki explicou que estava usando um feitiço chamado Recarregar Mana. Ren ficou surpresa, pois esse feitiço era considerado raro, geralmente usado apenas por magos vermelhos. Era um feitiço incrível que sempre aumentava as chances de vitória de um mago em batalhas. Yoki disse que era difícil de aprender, mas minimizou isso, dizendo que sua experiência com Thunderpeak era diferente, porque não se importavam com seu papel de apoio. As garotas estavam impressionadas com a calma e tranquilidade de Yoki. Nosso protagonista explicou que seus 5 anos como aventureiro o ajudaram a manter a calma pelo bem de todos. Ele achava crucial não deixar os outros ficarem ansiosos. As ex-alunas estavam surpresas e admiravam Yoki por essa nova perspectiva de seu antigo mestre. Expressaram sua surpresa e admiração enquanto continuavam sua missão. Pouco depois, o grupo chegou às escadas e começou a explorar o quarto andar. Yoki desempenhara um papel crucial em seu progresso, então as garotas recorreram a ele para orientação. Yoki propôs uma pausa, mas as garotas hesitaram, preocupadas em ter comida fria e dura no sombrio labirinto. Para surpresa delas, Yoki tirou uma panela e prometeu servir-lhes comida quente. Inicialmente impressionadas, as garotas logo compartilharam sua surpresa de que era possível desfrutar de comida quente mesmo no sombrio labirinto. Yoki acalmou as garotas ansiosas dizendo-lhes que tinha adquirido a panela e instruindo-as a observar atentamente. Ele bateu suavemente na panela vazia com uma concha, e para espanto das garotas, a sopa começou a encher magicamente. Ao testemunhar isso, as garotas ficaram impressionadas. Yoki então abriu uma pequena gaveta que continha utensílios, ingredientes e condimentos. Ele acendeu o fogão e começou a cozinhar ovos e bacon. Quando a comida ficou pronta, ele a serviu às garotas famintas. Embora as garotas estivessem impressionadas, hesitaram em comer a sopa, expressando preocupação. Yoki supôs que dessa vez seria de frutos do mar e assegurou-lhes que estava usando a ferramenta sem encontrar sabores estranhos até agora. Marina, dando um gole, ficou agradavelmente surpresa com a sopa quente. Ela comentou que tinha um sabor rico. Silk e Ren também experimentaram e confirmaram que era sopa de mariscos. Marina não pôde deixar de se perguntar se estava sonhando, pois estava desfrutando de comida quente dentro do labirinto. Yoki explicou que usava uma ferramenta chamada caldo de sopa, que tinha adquirido em ruínas e consertado. No entanto, cada vez que era usado, produzia uma sopa aleatória. Ren, uma maga, mostrou-se mais interessada. Mas Yoki se perguntava se ela tinha sangue anão, dada sua fascinação por objetos mágicos. Silk então mencionou que havia poder mágico na comida. Yoki elogiou sua intuição mágica e esclareceu que cozinhar era semelhante à alquimia. Silk então questionou se Yoki usava poder mágico como ingrediente, percebendo a natureza inovadora de sua culinária.
Ren aconselhou-a a parar de pensar demais e apenas se deixar levar, uma abordagem não convencional para uma maga. Todos terminaram sua refeição e agradeceram a Yoki. Sendo solidário, Yoki pediu o equipamento das garotas para uma revisão de manutenção. O equipamento foi disposto e as garotas observaram seu mestre inspecionando tudo minuciosamente. Silk se perguntava se era necessário ser tão meticuloso e memorizar seu equipamento. Yoki explicou que era sua responsabilidade como suporte. Ele lembrou a elas que começariam a escavar no próximo andar, e as escadas eram uma área segura onde não apareciam monstros, fornecendo um lugar para descansar. Silk finalmente entendeu por que Yoki escolhera as escadas. De repente, Marina perguntou por que Yoki era tão sério com tudo. Ela mencionou que nunca tinha visto um suporte tão consciente do equipamento e do horário de transporte de todo o grupo. Yoki explicou que era porque era um mago vermelho e precisava se esforçar mais. As garotas ficaram impressionadas, vendo Yoki como uma pessoa trabalhadora. Yoki pôde sentir que as garotas estavam curiosas sobre sua motivação para trabalhar tão duro, e surpreendentemente, revelou que era por seu sonho. Ele pediu às garotas curiosas que não rissem e compartilhou que seu sonho era conquistar o labirinto mais alto do mundo chamado Escuridão Acrômica. Ren de repente cuspiu sua bebida, insistindo que não estava rindo. Yoki entendeu sua reação. O labirinto do qual estavam falando era uma das portas do abismo, a mais profunda e perigosa. Ren ouvirá dizer que essas portas eram como portais para outro mundo, o que a deixava curiosa se Yoki queria se aventurar lá. No entanto, Yoki esclareceu que só queria testemunhar o fim do mundo. Depois de um breve silêncio, Ren comentou que o sonho de Yoki combinava bem com ele. De repente, Marina se ofereceu para ajudar Yoki a alcançar seu sonho. Inicialmente surpreso, Yoki explicou que era um desejo pessoal. Mas Marina argumentou que não poderia navegar sozinho pelo labirinto, enfatizando os rigorosos requisitos dos grupos de classificação ao superior. Yoki questionou sua motivação, e Marina respondeu com uma razão bastante inesperada. Parecia romântico. Ren interveio, dizendo que quanto maior o objetivo, mais apaixonada a pessoa se torna. Preocupado, Yoki se voltou para a madura Silk, esperando que ela interviesse. No entanto, Silk o surpreendeu expressando seu desejo por uma aventura emocionante como essa também. Yoki ficou sem palavras, e as garotas chegaram a um consenso. Nosso protagonista só conseguiu suspirar. Ele afirmou que era um sonho irrealista, mas as garotas sabiam que ele estava disposto. De repente, Marina sugeriu dar um nome à sua equipe. Yoki ficou surpreso que ainda fossem um grupo sem nome. Silk se perguntou se tinha alguma ideia, e Marina os nomeou animadamente Trevo, já que Yoki era sua quarta folha da sorte. Ren e Silk concordaram rapidamente, e Marina pediu a opinião de Yoki. Yoki ficou em silêncio o tempo todo devido à sobrecarga de felicidade e vergonha. Envergonhado, afirmou timidamente que estava feliz, e Marina anunciou oficialmente que Trevo havia sido fundado, e seu objetivo era a Porta do Abismo. As garotas olharam para seu antigo mestre, que estava feliz por estar com elas. Enquanto se preparavam para continuar sua missão no quarto andar, o labirinto de repente experimentou um terremoto. A vibração foi o sinal da aparição do ponto de mineração onde surgiu um enorme lagarto. O lagarto costumava ser um monstro de nível D chamado Lagarto de Pedra. Enquanto Yoki e as garotas se escondiam e observavam seu enorme tamanho, o monstro os notou. Yoki percebeu que tinha que agir e correu para desviar a atenção do Lagarto de Pedra. Embora as garotas dissessem para ele voltar, Yoki usou 2 feitiços, corrente e lento, simultaneamente. Ren ficou surpresa ao ver um lançamento duplo rápido, mas Silk explicou que eram simplesmente feitiços de magia de suporte. O Lagarto de Pedra se lançou em direção a Yoki, mas parou abruptamente bem na frente dele. Inicialmente, as garotas pensaram que o monstro havia parado, mas na verdade estava se movendo muito lentamente, criando efetivamente um efeito de parada do tempo. Yoki instruiu Marina a atacar. Continuando a usar os 2 feitiços do monstro massivo, Yoki lembrou que sua pele era resistente para iniciantes. No entanto, Trevo tinha Marina, uma maga de espada capaz de cortar facilmente a pele do Lagarto de Pedra. A habilidade especial de Marina, Lâmina Mágica, revestia sua arma com mana, aumentando seu poder de ataque. Era uma classe rara e Yoki ficou impressionado ao ver a cabeça do lagarto cair. Marina comemorou e rapidamente se moveu para recuperar o aço mágico. Nesse momento, Yoki a levantou, deixando Marina nervosa. Yoki a abaixou e explicou que Lâmina Mágica consumia muita força e mana. Ele pediu às garotas que cuidassem de Marina enquanto ele recolhia o aço mágico. Silk então olhou fixamente para a nervosa Marina.
Yoki se aproximou do enorme lagarto e tirou um objeto mágico chamado Pico Esmagador. Ele extraiu os minerais presos ao monstro e coletou uma quantidade significativa de prata, cobre e aço mágico. Enquanto isso, Marina estava perdida em seus pensamentos. Silk não pôde deixar de notar que Marina estava corando e perguntou por quê. Marina simplesmente disse que era por nenhuma razão em particular. Silk então se perguntou se Marina estava se sentindo tímida, sugerindo que seu coração poderia estar batendo rápido pelo abraço de Yoki. Silk brincou com Marina, sugerindo que ela poderia estar apaixonada. Marina se defendeu rapidamente, apontando que Silk teve uma reação semelhante quando Yoki elogiou suas habilidades de arco e flecha. A brincadeira continuou até que Ren se juntou à conversa. Surpreendentemente, Ren admitiu que também se sentia sobrecarregada quando Yoki a protegia na batalha. Silk e Marina ficaram surpresas, não esperavam que Ren compartilhasse algo embaraçoso. Ren esclareceu que não estavam escondendo seus sentimentos. Silk e Marina insistiram que Yoki era simplesmente admirável, como um príncipe, e Ren concordou. Justo quando estavam absortas na conversa, Yoki voltou e perguntou sobre o que estavam falando. As garotas ficaram em silêncio, corando como beterrabas. Silk tentou agir normalmente, mas seu rosto ficou vermelho e ela não pôde parar de tremer. Marina insistiu que estavam apenas se exercitando, mas foi uma desculpa fraca. Elas procuraram a ajuda de Ren apenas para descobrir que a maga estava mais sobrecarregada do que todas elas. Tentando mudar o foco, as garotas se ofereceram para ajudar na mineração, mas Yoki revelou que já havia coletado tudo. As garotas estavam curiosas sobre a eficiência de Yoki, e ele a atribuiu à experiência. Com um aço mágico insuficiente, Silk sugeriu derrubar outro lagarto de pedra. Yoki questionou se Marina estava pronta para isso enquanto a observava com o rosto vermelho. Apesar de estar sobrecarregada, Marina insistiu que estava tudo bem e tentou tirar Ren de sua vergonha. Sem obter resposta, Marina simplesmente declarou que deveriam continuar. O grupo havia chegado à entrada da sala do chefe sem encontrar outro lagarto de pedra. Eles debateram se deveriam se aventurar mais, mas Silk estava inquieta com isso. Ela decidiu que deveriam avançar para o 6º andar. No entanto, primeiro tinham que lidar com o monstro-chefe no 5º andar, também conhecido como o assassino de novatos. Yoki ouviu as preocupações das garotas sobre enfrentá-lo, mas as tranquilizou dizendo que seu grupo poderia lidar com isso. Com confiança, ele assegurou às garotas que daria tudo para derrotar o chefe e provar sua utilidade para a equipe. As garotas hesitaram por um momento, dizendo que Yoki já havia provado a si mesmo. Incentivada pela confiança de seu mestre, Silk pediu a Yoki que se mantivesse firme e não desistisse. Com o acordo de todos, Yoki tirou algo de sua bolsa e disse a elas para se prepararem para a batalha. Marina ficou muito surpresa ao ver o Gopro-kun, um objeto mágico que gravava automaticamente. Impressionantemente, Yoki tinha a versão voadora. Marina se perguntou se sua luta seria gravada, mas Yoki só queria manter um registro. Em seguida, Marina sugeriu que Yoki deveria transmitir sua luta porque parecia divertido. Yoki estava nervoso em mostrar seu rosto, já que não tinha sido capaz de fazê-lo corretamente com seu grupo anterior. Marina apontou que a transmissão seria benéfica para os grupos. Yoki concordou um pouco, considerando que a Aventura Broadcast era a maior plataforma do mundo para conteúdo de aventura, apresentando incursões com comentários, análises de itens, programas de culinária e processos de fabricação de poções. Os aventureiros basicamente se tornavam celebridades e ganhavam fama e riqueza. Yoki não queria realmente se tornar uma celebridade, mas esperava se promover para conseguir algumas missões exclusivas de Clover. Yoki afirmou que dar o máximo de esforço não mudaria as coisas, já que conseguir visualizações não era uma tarefa impossível. Determinado, ele ativou o Gopro-kun para a transmissão, lançando 3 feitiços de suporte: Grande Pressa, Sombra de Flecha e Sombra Protetora. Sobre si mesmo, ele abriu a porta onde os aguardava o chefe do 5º andar. Yoki anunciou orgulhosamente a primeira transmissão de aventuras de Clover. Eles estavam procurando pelo chefe do monstro, mas o tinham diante deles. Um caranguejo massivo chamado Caranguejo de Aço. Sem aviso prévio, ele se lançou rapidamente em direção a eles. Yoki instruiu as garotas a não entrarem em pânico e as orientou sobre onde atacar. Então, ele lançou não um, não 2, mas 6 feitiços para enfraquecer o inimigo. O caranguejo de aço parou de repente e Ren ficou impressionada ao testemunhar múltiplos lançamentos rápidos. Yoki decidiu concluir sua cadeia de feitiços com gravidade. O caranguejo de aço desabou no chão, sacudindo a terra sob eles. As garotas, surpresas, se esconderam atrás de Yoki.
Ele lhes disse que era a oportunidade delas atacarem, já que o monstro agora estava incapacitado. No entanto, ao examinar o caranguejo de aço, ele notou algo que o fez começar a suar frio. Ele afirmou que derrotou acidentalmente o chefe do monstro sozinho. Marina interveio chamando Yoki de fantástico enquanto estava em cima dele. Irem mencionou que Double Kikasta já era impressionante, mas Yoki realizou muitos deles com calma. Yoki confirmou que usou 6, causando dor de cabeça em Ren. Silk se perguntou como Yoki conseguiu derrotar o chefe do monstro com um único golpe quando todos deveriam ser usuários de magia de suporte. Yoki explicou que usou paralisar, lento e encadear para parar os movimentos do monstro, cegueira para prevenir ataque surpresa, veneno para enfraquecer sua força e colapso para tornar suas articulações propensas a quebrar. A gravidade foi o movimento final, usado apenas para fazer o monstro cair no chão. Yoki se desculpou pensando que só infligiria algum dano de suporte, mas as garotas ficaram encantadas com o show e encheram Yoki de elogios. Yoki, de repente, envergonhado, disse a elas para comemorarem mais tarde. Parecia que alguém estava fraco diante dos elogios. Yoki então explicou que o atrativo dos labirintos residia nos tesouros que produziam. Eles procederam a desbloquear o baú do tesouro deixado pelo chefe do monstro. Ao abri-lo, seus olhos se arregalaram ao verem inúmeros minerais e lingotes de alta qualidade. Silk também viu uma boa quantidade de aço mágico, marcando o cumprimento de sua missão. Silk se sentiu aliviada, enquanto Ren estava ocupada procurando por objetos mágicos raros. Marina, por outro lado, buscava confirmação sobre se poderiam trocar os tesouros por dinheiro. Yoki confirmou, e Marina ficou radiante. Estava claro o que ela desejava. Sim, ela estava com fome. Enquanto isso, na guilda dos aventureiros Finesse, um guarda florestal e ladrão chamado Cork reclamava de ser membro do grupo Thunderpike liderado por Simon. Ele reclamou de como a festa havia sido exigente, e até chamou de erro desde o início suas habilidades. Belry rotulou Cork como um covarde logo depois que lhe deram as tarefas que Yoki costumava lidar. Jamie interveio, mencionando que eles tinham estado brigando ultimamente já que Yoki não estava mais com eles e começou a dizer mais alguma coisa. Simon bateu na mesa, instruindo enfaticamente a todos que não mencionassem o nome de Yoki. Ele clicou com a língua e amaldiçoou Yoki. Algumas horas atrás, no quarto andar de um labirinto em particular, toda a equipe estava cercada de lobos diabólicos. Simon ficou frustrado ao ver mais monstros do que o habitual. Enquanto Belry lutava contra alguns dos lobos, ele mencionou como os monstros haviam ficado fortes ao sobreviverem aos seus ataques. Simon estava confuso, lembrando que eles tinham ido ao mesmo labirinto muitas vezes antes e até tinham chegado ao 10º andar. Mas desta vez, estavam presos no quarto andar. Simon e Belry culparam o recém-chegado Cork por arrastá-los para baixo. Cork explicou então que tentou detê-los, mas os dois tipos muito confiantes não ouviram. Ele os chamou de estúpidos por não trazerem repelentes de bestas, o que Simon desconhecia. Quark esclareceu que os lobos diabólicos se reuniriam após rastrear seu cheiro, e usar repelente de bestas para apagar seu cheiro no caminho era conhecimento comum. Ele supôs que Thunderpike, seu grupo regular, tinha algo, já que sempre iam ao mesmo labirinto. Enquanto discutiam, um lobo diabólico atacou repentinamente Jamie. A pobre maga foi arremessada como um brinquedo, e Belry e Simon correram para salvá-la. Simon a examinou e a encontrou machucada, com as roupas desgastadas. Simon pediu a Camila que a curasse, mas ela não tinha mana. Simon a afastou e atacou mais lobos diabólicos que se aproximavam, pensando que os havia derrubado com um único golpe, mas eles continuavam de pé, parecendo bem. Ele ficou surpreso porque normalmente os lobos morreriam instantaneamente. Cork perguntou sobre o que Simon estava falando, explicando que é difícil infligir um dano crítico aos lobos diabólicos, e sugeriu que deveriam ter usado pelo menos uma poção de encantamento físico, mesmo se ninguém os estivesse apoiando. Cork logo recomendou correr para um caminho seguro que ele havia descoberto. Todos descansaram em uma escada próxima. Apesar das tentativas de acordar Jamie, ela permaneceu inconsciente devido ao ataque crítico do lobo. Simon instruiu Camila a usar uma poção para reabastecer sua mana para que pudesse lançar magia de cura em Jamie, mas descobriram que a poção havia acabado. Simon, confuso porque sempre tinham poções de mana suficientes antes, perguntou aos outros. Belry disse que era a responsabilidade do portador mantê-los abastecidos. Cork ofereceu uma, e Simon a aplicou apressadamente em Jamie. Cork então lembrou a eles para pagarem pelos suprimentos que ele fornecia. Simon ficou irritado com a atitude de Cork, especialmente quando a vida de alguém estava em jogo. Cork deu a Simon uma lição, enfatizando que como líder,
Era sua responsabilidade garantir o bem-estar de todos os membros. Ele percebeu que Simon carecia de conhecimento, estratégia e preparação para sua jornada, questionando como Simon se tornou líder de um grupo de classificação A. Simon, enfurecido com a lição, culpou Cork por tudo, mas Cork argumentou que Simon carecia de conhecimento. Os dois continuaram discutindo, trocando insultos, até que Cork decidiu deixar o grupo Thunderpike no dia seguinte. Naquela noite, o grupo Treble desfrutou de um jantar relaxante em uma taverna. Yoki, o líder, recebeu agradecimentos das garotas e começaram a elogiá-lo. Yoki, se sentindo tímido, corou enquanto Ren o encorajava a experimentar um pouco de comida. Silk e Marina fizeram o mesmo, colocando uma grande variedade de pratos na frente de Yoki. As garotas competiram brincalhonas para ver quem poderia oferecer o melhor. Vendo Yoki tremer, as garotas se perguntaram se ele estava preocupado em terminar toda a comida. Para surpresa delas, Yoki não estava preocupado. Ele estava genuinamente feliz. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto expressava gratidão. Era a primeira vez que o tratavam tão gentilmente. De repente, Yoki lembrou que era o mestre das garotas e não deveria deixar que os elogios subissem a cabeça. Tentando recuperar a compostura, ele tentou agir de forma madura e cortês. Silk percebeu sua tentativa e lembrou que ele não deveria ser tão formal na frente delas. Ela sugeriu que, já que as garotas seguiam a orientação de Yoki, ele deveria se tornar oficialmente o líder do grupo Treble. Yoki ficou surpreso quando Silk sugeriu que ele deveria ser o líder. Silk mencionou que inicialmente estavam preocupadas sem um líder, mas Yoki chegou na hora certa, atribuindo isso à orientação do espírito. Yoki tentou racionalizar a situação, mas as garotas concordaram rapidamente, afirmando que ele parecia mais um líder do que qualquer um deles. Apesar de Yoki insistir que acabará de se juntar a elas, Marina anunciou animadamente a fundação oficial do grupo Treble. Yoki não encontrou palavras, sua preocupação aumentando ao observar como as garotas depositavam facilmente sua confiança em outros. Cuidar delas, Yoki acreditava, era a responsabilidade de um líder, e entre elas, ele tinha mais experiência. Finalmente, Yoki aceitou relutantemente e as garotas celebraram. Yoki, como líder, começou a distribuir recompensas, mas queria saber como Silk havia estado lidando com isso antes de sua chegada. Silk disse que havia estado lidando com tudo sozinha, dando apenas as atribuições necessárias aos outros. Quando Yoki pediu mais detalhes, Silk ficou preocupada por estar fazendo algo errado. Yoki a tranquilizou, dizendo que era por causa de seu sonho, e apoiava seus esforços. Isso fez com que Silk se sentisse um pouco desconcertada. Depois, Yoki perguntou sobre seus dias de folga, e Silk confirmou que tinham 2 dias por semana. Yoki a elogiou por ser considerada. Durante a conversa, Silk inconscientemente se referiu a Yoki como mestre, o que Ren apontou. Marina então perguntou como Yoki passava seus dias de folga, e ele explicou que normalmente comprava suprimentos, especialmente os ingredientes para sua água benta. As garotas ficaram quietas ao ouvir sua resposta, e rapidamente começaram a elogiá-lo. Marina mencionou casualmente que queria se juntar a Yoki no mercado. Silk e Ren acharam que soava como um encontro e disseram que também queriam ir. Yoki pediu que esperassem e questionou o que aconteceria se ele fosse um cara ruim que poderia se aproveitar delas. Marina argumentou que ninguém ruim daria um aviso assim. Yoki concordou até certo ponto. Enquanto Yoki se levantava para abrir uma conta para as economias de seu grupo, as pessoas dentro da taverna ficavam muito animadas. Marina achou incomum ver todos tão animados e levou Yoki até a agitação. Os olhos de Yoki se arregalaram quando viu os comentaristas gritando ao ver um lançamento rápido múltiplo. Foi Yoki quem executou os 6 feitiços contra o enorme caranguejo de aço e o terminou com gravidade. A multidão ficou emocionada ao ver um mago vermelho matar sozinho um chefe. Yoki e as garotas apenas ficaram ali olhando surpresos enquanto os comentaristas elogiavam o grupo Treble. As garotas estavam emocionadas por ver milhares de vistas e pessoas os assistindo, incluindo os novatos. As garotas abraçaram Yoki. Ren disse para ele fazer a celebração novamente. Todo o grupo iniciou outra celebração completa com bebidas. Yoki percebeu que tudo tinha acontecido por causa das garotas. Como um mago vermelho não tão habilidoso, ele havia entrado no grupo porque conhecia pessoalmente as garotas. Yoki expressou sua gratidão às garotas, mas elas ficaram confusas porque achavam que deveriam estar agradecendo a ele. Yoki riu silenciosamente sobre isso e decidiu agradecê-los novamente outro dia. Ele resolveu se tornar mais forte pelas garotas. A noite continuou, com o grupo Clover terminando suas bebidas.
3 dias antes, Yoki tinha estado olhando intensamente para o quadro de solicitações, contemplando qual tarefa escolher. Nesse momento, Mamar se aproximou e perguntou se tudo estava bem. Mamar afirmou com confiança que o Grupo Clover poderia lidar facilmente com missões com recompensas substanciais. No entanto, Yoki estava mais interessado em selecionar uma missão que fornecesse experiência valiosa para o grupo. Observando a seriedade de Yoki, Mamar não pôde evitar rir de como Yoki assumia o papel de mestre. Yoki brincou pedindo a Mamar que parasse de zombar, e em resposta, Mamar apresentou uma missão especificamente para o estimado Yoki. Resultou ser uma missão de classificação C que implicava a entrega de algumas pedras da Cachoeira Yamen. Yoki ficou surpreso, considerando que missões de coleta normalmente eram classificadas como classificação D. Mamar explicou que havia circunstâncias atenuantes. Yoki lembrou que a Cachoeira Yamen estava perto do Lago Ordon, uma área adequada para aventureiros iniciantes. Em resumo, as pedras eram materiais essenciais para criar fontes de luz e objetos mágicos. Juntando as peças, Yoki deduziu que algo incomum estava acontecendo na floresta perto do Lago de Ordon. Mamar confirmou a suspeita de Yoki, revelando que havia uma besta demoníaca massiva à espreita lá, elevando a dificuldade da missão em uma classificação. Mas Mamar estava confiante de que lidar com uma besta demoníaca não seria um grande problema para Yoki. Yoki não pôde deixar de sentir que as missões que Mamar sugeriu eram um pouco estranhas. Ele se perguntou se poderia aceitar a missão, mesmo que não fosse permitido. Mamar agiu como se não visse nada de errado. Enquanto Yoki agradecia a Mamar, suas garotas entraram vestindo suas roupas casuais. Yoki então disse que havia encontrado uma missão adequada. Sem muita discussão, as garotas concordaram rapidamente. Mamar se apressou em terminar o procedimento. Yoki se perguntou se tudo estava bem. Ele as informou sobre a besta demoníaca, mas as garotas concordaram com isso. Elas acreditavam que isso lhes daria mais credibilidade, especialmente porque Yoki estaria com elas. Yoki disse às garotas para se prepararem em 1 hora. Quando Mamar voltou com a nota de confirmação, Yoki percebeu que ela tinha planejado dar-lhes a missão desde o início. Mamar estava animada porque seria ótimo ver uma besta demoníaca em uma transmissão ao vivo com Yoki subjugando-a. Ela até trouxe alguns fogos de artifício bebê e parabenizou Yoki por atingir 10.000 visualizações em sua transmissão ao vivo de Steel Crab. Mamar estava emocionada e feliz que Yoki, que antes tinha má sorte, agora estava ganhando reconhecimento. Sentiu como se finalmente estivessem reconhecendo seu filho, surpreendendo Yoki. Ela deixou claro que era mais uma figura materna do que um interesse romântico. Yoki não podia acreditar que estavam recebendo muitas visualizações, e Mamar confirmou que as pessoas estavam ansiosas pela próxima entrega. Com uma expressão decepcionada, Mamar falou sobre os antigos camaradas de Yoki. Mencionou que o recém-chegado a Thunder Pike havia saído depois de apenas um dia e parecia estar tendo dificuldades com as missões. Ela alertou Yoki para ter cuidado, enfatizando que não sabiam o que as pessoas poderiam fazer quando chegassem ao fundo do poço. Apesar de ter deixado o grupo, Mamar insistiu que Yoki ainda não estava seguro. Yoki entendeu completamente a preocupação de Mamar e agradeceu. Pouco depois, Yoki deixou a guilda de aventureiros para se preparar para a próxima missão. Sem que ele soubesse, uma figura suspeita o estava seguindo com um olhar ardente. Yoki continuou caminhando e a pessoa suspeita o seguiu. Yoki parou para verificar a hora, percebendo que estava ficando tarde. Ele precisava encontrar as garotas. Ele se perguntou por que a pessoa estava seguindo tão desajeitadamente, pensando que Thunder Pike poderia tê-los enviado. Yoki decidiu confrontar a pessoa levando-a para um canto próximo. Curioso sobre o que o aventureiro de classificação e chamado Vegil queria, Yoki perguntou. Vegil tentou confirmar se ele era Yoki, e Yoki negou. Apressadamente, Yoki pediu a Vegil que encurtasse a conversa. Frustrado, Vegil ordenou a Yoki que abandonasse seu grupo, acusando-o de se aproximar repetidamente das garotas. Ele se perguntava como Yoki conseguia ficar com elas. Yoki percebeu que Vegil era quem estava assediando suas garotas. Vegil sacou sua espada, ameaçando Yoki para se afastar das garotas. No entanto, Yoki rapidamente usou uma armadilha de neblina e sono, fazendo com que Vegil caísse no chão. Os espectadores assumiram que ele havia caído devido à intoxicação, dando a Yoki a oportunidade de sair da área. Pouco depois, Yoki encontrou as garotas na carruagem. Ele compartilhou com elas que havia encontrado seus assediadores, especificamente, o Homem Gordo. Silk informou a seu mestre que Vegil havia pedido persistentemente para se juntar a eles várias vezes. Ela acrescentou que estaria tudo bem se Vegil fosse forte, mas ele era apenas uma classificação E.
para piorar as coisas, um pouco estranho. Yoki então relatou um encontro onde Vegil desembainhou uma espada na frente dele. Isso preocupou as garotas com Yoki, mas ele assegurou que nada perigoso havia acontecido. Yoki estava simplesmente aliviado por Vegil não ter feito nada peculiar com as garotas. Ren ficou impressionada com a maturidade de Yoki apesar de ter a mesma idade. A seu turno, Yoki ficou surpreso ao descobrir que tinham a mesma idade. Inicialmente, Yoki pensava que Silk era mais velha, mas acabou por descobrir que Silk tinha apenas 17 anos, assim como Marina. Yoki ficou surpreso ao descobrir que Ren, que parecia mais infantil, na verdade era mais velha. Ren, sentindo os pensamentos de Yoki, perguntou-se se Yoki estava pensando que seu corpo estava subdesenvolvido. Isso fez com que Yoki começasse a se desculpar. Ao chegar ao seu destino, Marina notou uma árvore gigante ao lado de um lago claro, a floresta ao lado do lago Ordon. Yoki então lembrou a todos que se concentrassem na missão. Marina começou a se perguntar se a besta demoníaca era real, já que a área havia sido pacífica apenas 2 meses atrás. Ela lembrou que não tinha visto nenhum monstro, nem mesmo um animal normal, desde então. Yoki explicou que a situação era grave. Ele apontou que os sentidos dos animais eram mais sensíveis que os humanos, e considerando a reputação de Ordon por sua abundante vida selvagem, poderia haver algo extremamente perigoso espreitando na área. Yoki instou as meninas a ficarem alertas, enfatizando que seu objetivo poderia ser uma grande besta demoníaca. O lago Ordon costumava receber água das águas subterrâneas de uma masmorra antiga. No fundo desta masmorra, havia um objeto mágico que mantinha a água fluindo interminavelmente sem secar nunca. O que uma vez foi um lugar pacífico se tornou algo escuro e turvo. Quando o grupo Treble, liderado por Yoki, chegou, eles trouxeram um GoPro consigo para documentar tudo. Yoki planejava mudar para a transmissão ao vivo se encontrassem a besta demoníaca. As meninas estavam curiosas e perguntaram por quê. Yoki explicou que desta forma, a guilda poderia ser informada e poderiam receber apoio. Além disso, Yoki queria capturar imagens ao vivo da besta demoníaca como prova caso conseguissem derrotá-la. Ren expressou preocupação com os gastos de GoPro-kun. Yoki as tranquilizou, apontando que o Lago Ordon era um lugar para recém-chegados que não tinham equipamento de transmissão. Isso explicava por que havia pouca informação sobre a besta demoníaca. Apesar dos relatos, Marina se perguntava por que não havia informações a respeito, já que os aventureiros haviam vindo para a mesma área. Yoki assumiu então que simplesmente não conseguiram voltar com vida depois de encontrar a besta demoníaca. As meninas ficaram assustadas, mas Yoki disse a elas para não se preocuparem, já que era apenas uma suposição, e ainda não havia sido visto nenhuma besta demoníaca de alto nível em Ordon. Yoki afirmou que faria o possível para apoiar as meninas. Ele então lançou o movimento silencioso, um feitiço para fazer com que o alvo se mova silenciosamente, em todos. Yoki então adicionou sombra cintilante a si mesmo. Só podia ser aplicado ao lançador e poderia negar um ataque uma vez. Ele decidiu ficar na retaguarda para verificar os ataques surpresa. Disse às meninas que eram suficientemente habilidosas e só precisavam de experiência, e jurou apoiá-las bem. Ele afirmou que o Treble estaria bem. As meninas finalmente se sentiram motivadas e todos seguiram seu caminho. O grupo explorou a área, maravilhando-se com a bela paisagem. No entanto, Silk notou estranhas flutuações de magia ao seu redor. Ren e Marina perceberam que não havia sinais de animais por perto. Yoki estava grato pelo fato de as meninas serem perceptivas sobre o ambiente. Justo quando tudo parecia estar bem, um som alto e sinistro interrompeu a tranquilidade. Eles ficaram quietos quando se dirigiram à sua origem. As meninas se perguntaram se era apenas uma árvore caindo. Enquanto observava uma pedra próxima, Yoki sentiu algo estranho. Avisou a todos que tivessem cuidado com algo atrás deles. Yoki se moveu rapidamente para proteger as meninas quando algo as roçou por pouco. Preocupado, Yoki clicou a língua e investigou. Seus olhos se arregalaram de medo quando emergiu um monstro massivo parecido com um cavalo. Uma criatura de nível B chamada Zarnag, um monstro de alto nível dos pântanos mais ao norte. Yoki achou a situação imprevisível. Era incomum que um monstro assim aparecesse em Ordon. Ele sabia que este era um oponente formidável, mas acreditava que o Treble poderia lidar com isso. Yoki mudou rapidamente GoPro-kun para o modo de transmissão ao vivo e disse às meninas para recuarem imediatamente. Ordenou que informassem a guilda e assegurou que ele lidaria com o monstro, permitindo que escapassem em segurança. Marina questionou se o monstro era realmente perigoso. Yoki explicou que era uma criatura de alto nível, desafiando até mesmo o formidável Thunderpeak. Este monstro era Zarnag,
o rei besta do Polo Norte. Silk não conseguia entender por que Zarnag havia vindo para Ordon, mas Yock indicou que ela assumisse o comando como líder e liderasse a retirada para a segurança. As meninas então perceberam que Yock estava se sacrificando por elas. Yock enfatizou que o monstro era inteligente o suficiente para analisar seus movimentos e instou as meninas a escaparem enquanto ainda tinham a chance. Silk ficou em silêncio, sobrecarregada pelo medo diante da perspectiva de Yock se sacrificar diante de um inimigo tão formidável. Nesse momento, Marina sacou sua espada calmamente. Ela não queria sair. Yock tentou falar com ela, mas Marina lembrou a ele que ele estava na retaguarda, e alguém como ela, uma lutadora de linha de frente, deveria ser quem desviava a atenção do inimigo. Ren e Silk também avançaram, sugerindo que deveriam se unir para derrotar o monstro. Yock os advertiu que o monstro era muito perigoso, mas Marina argumentou que também era para ele. Ela acrescentou que era tarde demais. O monstro já estava se aproximando. Silk disparou uma flecha, mas o monstro desapareceu rapidamente. Yock percebeu que estava mirando em Marina, então lançou feitiços de proteção sobre ela 2 vezes. O monstro investiu contra Marina, fazendo-a voar. O ataque foi tão rápido que Marina teria morrido se não fosse por Yock. Zarnag então se lançou sobre Marina como se fosse devorá-la. Justo a tempo, Yock usou um pergaminho para quebrar rochas, salvando Marina do monstro. Foi um momento crítico. Marina se desculpou, mas Yock a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem, já que o poderoso feitiço mágico tinha atingido o monstro. Yock começou a sentir ansiedade porque estava ficando sem pergaminhos mágicos, e os feitiços de enfraquecimento não eram eficazes contra monstros de alto nível. Nesse momento, Silk informou a Yock sobre seu plano de buscar a ajuda das Dríades. Atrás dela, ramos surgiram carregando pedras prontas para serem lançadas. Os ramos lançaram as pedras em Zarnag, mas o monstro esquivou-se delas sem esforço. Apesar dos fracassos, Yock encorajou Silk a persistir com os feitiços de enfraquecimento, semelhantes aos que ela tinha usado contra o caranguejo de aço, em Zarnag. No entanto, o monstro rapidamente se livrou de todos os debuffs. No entanto, uma das pedras conseguiu atingir Zarnag, mostrando certa eficácia dos debuffs. Yock, reconhecendo isso, indicou a Ren que fosse sua vez. Ren lançou um de seus feitiços mais poderosos, uma magia de 5º grau conhecida como raio. O raio atingiu o monstro, fazendo-o explodir. As garotas questionaram a eficácia do ataque, considerando que Ren tinha investido toda a sua mana nele. Yock, consciente da astúcia de Zarnag, antecipou que o ataque de Ren pelo menos o teria gravemente ferido. No entanto, para a surpresa de Yock, descobriu que Zarnag não tinha nenhum arranhão. Ao perceber sua esmagadora força, Yock se perguntou se a besta demoníaca poderia ser um monstro com nome. Ao ver que Zarnag parecia bem, Silk não pôde deixar de se sentir arrasada. Obviamente, era muito forte para que pudessem lidar. Apesar do medo, Silk continuou usando os ramos próximos para atacar, mas Zarnag os lançou casualmente para o lado. Ele até teve a chance de contra-atacar, mas Yock estava lá para salvar Silk usando sua sombra intermitente. Yock então verificou Silk, que afirmou que estava bem, mas estava claro que ela estava afetada. A situação era séria com Silk assustada e Marina ferida, garrafas espalhadas enquanto Ren acabava de recuperar sua mana. Ele pediu um tempo, já que era a única maneira. Yock estava preocupado porque o ataque anterior de Ren tinha sido inútil contra Zarnag. Apostar tudo no mesmo ataque era muito arriscado, e Yock se perguntava se havia algo que pudessem fazer. Então, ele resolveu e apostou tudo na magia que possuía em segredo. Yock usou um pergaminho de escudo de luz para proteger as garotas. Pediu a Silk e Ren que distraíssem e contivessem o monstro, mesmo que fosse por um breve momento. Marina foi aconselhada a conservar sua resistência para o golpe final usando sua espada mágica. Yock assegurou às garotas que encontraria uma solução e as encorajou a não desistirem. Silk, mostrando uma expressão brilhante, concordou, o que aliviou Yock. Então, Yock ativou um círculo mágico incrivelmente grande, lembrando a si mesmo para não hesitar, já que essa magia em particular era sua única esperança nesta situação desesperadora. Ainda não era um feitiço completo, pois envolvia uma combinação de todos os feitiços que conhecia. Silk instruiu Marina a se preparar, e com a ajuda das Dríades, Marina se esforçou ao máximo. Zarnag foi temporariamente amarrado pelos ramos, proporcionando a Marina a oportunidade de atacar. No entanto, mesmo nesse estado restritos, Arnag conseguiu esquivar-se e criar alguma distância. Ren completou seu feitiço, aprisionando Zarnag em um poderoso ataúde de gelo.
Silk, usando as dríades, ajudou a manter o ataúde de gelo no lugar. As garotas indicaram a Yoki que era o momento perfeito. Yoki então desencadeou uma magia de 5º grau conhecida como magia prismática. Era a última chance que as garotas lhe haviam dado, e Yoki esperava que esse poderoso ataque fosse suficiente para derrubar Zarnag. As garotas observaram enquanto Zarnag era atingido pelo feitiço de Yoki. Surpreendentemente, ele continuou avançando como se nada tivesse acontecido. Justo quando todos pensavam que estavam derrotados, Zarnag começou a chorar e babar. Ren e Silk estavam confusas sobre o que estava acontecendo. E Yoki instruiu Marina para agir. Marina puxou sua espada mágica, reconhecendo que teriam perecido sem a ajuda de Yoki. O resto do grupo, incluindo as outras garotas e Yoki, encorajaram Marina, sabendo que não poderiam enfrentar Zarnag individualmente. Apesar disso, Marina conseguiu a vitória para a equipe cortando o grosso pescoço de Zarnag com um único golpe poderoso. A cabeça de Zarnag voou e rolou pelo chão. Yoki se ajoelhou, percebendo que tinham vencido. Silk e Ren o abraçaram fortemente com Marina se juntando. Yoki notou que as garotas estavam estranhamente caladas durante o abraço, mas as abraçou de volta, concluindo a incursão em um silêncio emocionalmente carregado. 2 dias antes, o Grupo Trevo havia retornado ao Grêmio de Aventureiros sem nenhum problema. Eles se tornaram famosos depois de subjugar com sucesso Zarnag, uma conquista que foi transmitida ao vivo. Silk achou surpreendente que estivessem recebendo atenção agora. Ren se sentiu orgulhosa por todos testemunharem o verdadeiro poder de Yoki. No entanto, Yoki não gostava de toda a atenção que estava recebendo. As garotas o encorajaram a ter mais confiança, assegurando-lhe que era suficientemente incrível para usar um feitiço original. Essa revelação surpreendeu Marina, que estava dormindo quando Yoki explicou a magia que usou. Admirada, ela se perguntou como funcionava. Yoki então explicou que simplesmente combinava alquimia com vários tipos de magia, incluindo vários estados alterados e debuffs simultaneamente. Ren, como maga, estava impressionada, apontando que o multicasting poderia combinar múltiplos feitiços em um só. De repente, a expressão de Yoki ficou em branco, e Ren notou. Yoki tinha cometido um erro, revelando involuntariamente seus verdadeiros sentimentos em seu rosto. Ren pediu que ele compartilhasse o que estava em sua mente. Yoki sorriu, percebendo que Ren podia ver através dele. Ele tinha tentado manter o feitiço em segredo, mas ao começar a explicar, Benvood, o mestre do Grêmio, apareceu. As garotas ficaram assustadas com sua imponente presença. Benvood queria ter uma conversa privada com Yoki e pediu aos outros que o seguissem. Yoki teve um pressentimento sobre isso. Mais tarde, no escritório do mestre do Grêmio, Benvood e Mamar os receberam para discutir sua busca recente. Benvood elogiou alegremente todos por derrotarem Zarnag, mas estranhamente, elogiou especificamente Yoki sem razões claras. Isso fez com que todos se sentissem desconfortáveis. Ele então mencionou a transmissão ao vivo onde as pessoas viram o feitiço único de Yoki, um que não tinha sido reconhecido oficialmente. Se a Real Academia o considerasse proibido, Yoki poderia enfrentar graves acusações. As garotas defenderam apaixonadamente Yoki, insistindo que ele usasse o feitiço para salvá-las. Benvood as instou a se acalmarem, enfatizando que era apenas uma possibilidade. Então ele se levantou, pediu desculpas por ter colocado o grupo de Treble em apuros e assegurou que assumiria toda a responsabilidade. Ele mencionou que já tinha recebido uma resposta positiva da Academia Real. Nesse momento, Mamar também se desculpou, admitindo que foi ela quem atribuiu a missão a eles. As garotas ficaram surpresas ao verem aventureiras experientes se desculpando com elas e insistiram que tudo foi graças a Yoki. Elas encorajaram os veteranos a erguerem a cabeça. Benvood e Mamar expressaram sua gratidão. Benvood, olhando para as garotas, elogiou Yoki por ter excelentes discípulas. Yoki sorriu, expressando seu orgulho por elas. Benvood concordou e lembrou da resposta da Academia Real. A mensagem indicava que o uso generalizado do feitiço estava proibido, mas como ficou evidente na transmissão que Yoki não violou nenhuma regra, ele não era culpado. Benvood esclareceu que a magia seria exclusiva apenas de Yoki. Ao ouvir a notícia, as garotas comemoraram, mas Benvood as advertiu para não comemorarem muito cedo. Ele então reconheceu o desempenho individual de cada garota durante o assalto e anunciou sua promoção para a classificação C. As garotas estavam encantadas com essa ótima notícia. Por outro lado, Yoki conseguiu um reconhecimento ainda maior, sendo promovido para a classificação A depois de mostrar sua magia original contra Zarnag. As garotas ficaram ainda mais animadas do que Yoki ao saber disso.
Yoki, inicialmente sem palavras, finalmente levou isso na brincadeira. Benvuod ficou surpreso com a reação tranquila de Yoki ao alcançar a classificação que sempre desejou. Yoki explicou que era muito repentino para ele. Benvuod sorriu, parabenizou Yoki e lembrou que ele agora era um aventureiro de classificação A. Pouco depois, Mamar apresentou suas recompensas, e Silk se perguntou se estava tudo bem aceitar todas elas. Mamar esclareceu que a missão agora tinha alcançado um estado de classificação B, e como seu grupo trouxe de volta o corpo de Zarnag intacto, o dinheiro diante delas era uma recompensa razoável. Benvuod então falou, oferecendo uma recompensa pessoal de uma moeda de platina, um prêmio no reino. Ele a apresentou como um pedido de desculpas, surpreendendo as garotas com a generosa quantia. Benvuod afirmou que era apenas uma troca de bolso para ele como mestre do Grêmio. Marina questionou sobre seu valor e Mamar explicou que equivalia a 100 notas. Silk, ao ouvir isso, exclamou que elas já tinham alcançado seu objetivo de comprar sua própria base. As garotas comemoraram e Yoki as parabenizou. Nesse momento, Silk questionou se era apropriado serem recompensadas com uma quantidade tão significativa. Ela se sentia desconfortável por alcançar seu objetivo tão facilmente. Yoki a tranquilizou, pedindo-lhe para não ser formal e enfatizando seu total apoio aos seus sonhos como membro do grupo. Silk concordou calorosamente, mas os veteranos brincaram com elas sobre serem uma grande equipe. Apesar da tentativa de Yoki de esclarecer que não havia nada romântico entre ele e as garotas, Benvuod brincou com elas para saírem, e as garotas arrastaram Yoki brincalhão. Benvuod tinha observado o grupo de Treball deixando seu escritório. Ele achou divertido que perturbar Yoki ainda fosse tão fácil. Mamar tinha divertido Benvuod para não ir longe demais. Mas o mestre do Grêmio argumentou que Mamar era ainda mais implacável em suas brincadeiras. Então, sua conversa tomou um rumo sério quando discutiram sobre um monstro chamado que havia aparecido inesperadamente em Ordon. Benvuod antecipava um desdobramento ainda mais preocupante, uma estampida podia estar no horizonte. Há um mês, um programa foi ao ar, tratando-se do grupo de Treball. Todos estavam animados para ver a equipe enfrentando um monstro chamado Mão Esquerda. Os comentaristas elogiaram muito Yoki, chamando-o de líder do grupo. Enquanto discutiam sobre as habilidades de multicasting rápidas de Yoki, um homem em uma mesa começou a tremer de raiva. Houve um forte golpe na mesa e as pessoas perceberam que era Simon, do antigo grupo de Yoki. Simon estava frustrado ao ver Yoki ser promovido para a classificação A com todos o aclamando. Ele não entendia por que as pessoas achavam interessante ver o grupo de Treball derrotar chefes de nível inferior. Simon pensava que todos eram tolos. Também estava chateado com o fato de mais aventureiros estarem enfraquecendo. Thunderpike, seu grupo atual, sempre tinha falta de membros e continuava falhando em suas missões. Devido a isso, um patrocinador decidiu parar de apoiá-los. Simon tentou recrutar membros oficiais para Thunderpike, mas ninguém ficava, e culpava Yoki por sua desgraça. Belry então acusou Yoki de ser arrogante, e Simon não podia acreditar que fossem eles os que estavam sofrendo. De repente, Belry teve uma ideia. Como não conseguiam encontrar um novo membro, sugeriu recrutar Yoki novamente para Thunderpike. Simon estava confuso com a sugestão de Belry. Belry insistiu que Yoki era melhor que todos os outros. Simon concordou, lembrando que nunca falharam em uma missão com Yoki. Simon pensava que ter Yoki significava que não teriam que fazer recados eles mesmos. No entanto, estava preocupado porque Yoki partiu por conta própria. Belry assegurou a Simon que Yoki voltaria, citando o dinheiro como a razão de sua partida. Belry sugeriu aumentar o salário de Yoki, convencido de que o traria de volta. Simon sabia que Yoki não construiria credibilidade ficando com missões de baixo escalão. Apesar disso, Simon concordou em comprometer-se por Yoki e apoiou a ideia de Belry. Simon lembrou do sonho de Yoki de alcançar a porta do abismo, que exigia permissão da guilda de aventureiros, do governo e estar em um grupo de escalão A. Simon se sentiu envergonhado por Yoki ter deixado seu grupo qualificado por dinheiro. Belry encorajou Simon a conversar com Yoki quando se encontrassem, e Simon repetiu sua disposição de comprometer-se. Foram incentivados, afirmando que estavam sendo generosos com Yoki. Horas atrás, o grupo de Trevo enfrentou uma besta demoníaca de escalão C chamada Mão Esquerda. O monstro da mão lançou ataques mágicos, mas Yoki interveio rapidamente, criando escudos e protegendo Marina, que estava na linha de frente. Silk pediu ajuda das Dríades para conter o monstro, permitindo que Eren lançasse um feitiço de 4º grau conhecido como Raio. Apesar de seus esforços, o monstro mostrou-se resistente.
Reconhecendo a necessidade de um movimento mais forte, Yoki usou o confiável pergaminho de ruptura de rocha. Espigões de terra endurecida dispararam através do monstro da mão, fazendo-o colidir contra o chão com um golpe forte. A equipe celebrou seu sucesso. Tendo derrotado o monstro, Yoki encerrou a transmissão ao vivo. Com a missão cumprida, eles voltaram para a Irmandade. Já se passará um mês desde a fundação do Trevo. Apesar dos desafios enfrentados, as meninas melhoraram através de suas experiências, levando consigo seus sonhos, trabalharam incansavelmente em suas habilidades, guiadas por Yoki. Cada uma se tornou mais forte em sua própria especialidade e papéis. Quando voltaram para a Irmandade uma noite, Marina se perguntou se Mamar ainda estava lá. Yoki questionou seu interesse e Marina explicou que Yoki parecia próximo de Mamar. Yoki compartilhou que Mamar havia sido de grande ajuda quando ele era um aventureiro novato. Descreveu Mamar como o membro mais antigo da Irmandade, uma vez conhecido como o Eremita Cinzento e o mais forte entre a geração anterior de aventureiros. Ren brincou com Marina sobre estar com ciúmes, mas ela negou. Silk lembrou a todos que se concentrassem em contabilizar seus créditos de aventureiro e sugeriu que passassem a noite bebendo juntos. Enquanto conversavam, alguém se aproximou e cumprimentou Yoki. Yoki instruiu as meninas a informarem primeiro a recepcionista. Apesar de preocupadas, apressaram-se enquanto Yoki perguntava a Simon sobre o que queria discutir. Simon sorriu arrogantemente, indicando que tinha algo sobre o que falar. Convidará Yoki para tomar algo e conversar com Belr em sua mesa. Yoki suspirou, dizendo que estava cansado de explorar masmorras. Simon o interrompeu, dizendo que tinha um bom negócio que poderia ajudar Yoki. Nosso personagem principal repreendeu seu amigo de infância, advertindo-o sobre golpes. Simon disse para parar de dar sermões, o que enfureceu Yoki. Simon se gabou e culpou Yoki por não ouvir. Yoki lembrou como Simon sempre se apresentava como o herói de suas histórias. Yoki tentou se desculpar, mas Simon agarrou seu ombro, insistindo para que voltasse para Thunder Pike. Disse que Yoki poderia perder um bom negócio e ofereceu resolver problemas de dinheiro. Yoki ficou irritado com as bobagens de Simon. Concordou que o dinheiro era parte do motivo de ter saído, mas disse que a razão principal era que pensavam que a porta do abismo era um absurdo. Além disso, agora fazia parte do Trevo, um grupo com sonhos semelhantes. Yoki declarou que era o líder do Trevo e não podia voltar para Thunder Peak. Simon ficou chateado, questionando a atitude de Yoki. Yoki afirmou que estava sendo neutro e lembrou Simon que concordara em sair de Thunder Peak, já que o viam como inútil. Simon disse que deveriam agir como adultos e usar o bom senso. Yoki se perguntou que problema causou para que Simon agisse com mesquinhez. Simon disse que estavam falhando em missões desde que Yoki saiu. Yoki disse para ele recrutar novos membros já que o tratavam como um estorvo. Simon disse que Yoki estava sendo explorado por seu grupo atual, chamando as meninas de sem-vergonhas por sua baixa credibilidade. Pela primeira vez, Yoki olhou com raiva para Simon, que estava confuso. Yoki o corrigiu, dizendo que Simon e seus colegas de equipe eram os que o exploravam antes. Ele se perguntou quem eram os verdadeiros inferiores sem vergonha. Yoki deixou claro que não voltaria a Thunder Pike e pediu a Simon que deixasse seu grupo atual em paz. Yoki se despediu e foi embora. Simon afirmou que Yoki se arrependeria de sua decisão e saiu com Belr. Yoki se encontrou com as garotas e Marina começou a se perguntar se Simon era alguém do passado de Yoki que estava se encontrando com ele novamente. Yoki supôs que as garotas tinham ouvido tudo e pediu desculpas pela confusão. Marina de repente abraçou Yoki e perguntou se ele voltaria para Thunder Pike. Yoki já sabia que ela tinha ouvido ele mencionar isso para Simon. Marina perguntou novamente, suas preocupações mais evidentes em seus olhos. Yoki se desculpou por causar preocupação e assegurou que queria estar com ela tanto quanto possível. As garotas coraram ao ouvir as palavras de Yoki, que pareciam uma proposta. Yoki tentou esclarecer que não era uma proposta, mas Silk lembrou que a poligamia era aceita em seu país. Outro dia amanheceu e Clover KFC se juntou a elas. Apesar das aparências, ele não era o dono de uma cadeia de fast food, mas um corretor de imóveis pronto para ajudar as garotas a encontrar sua sede sonhada. Os observadores os observaram enquanto passeavam pelas ruas. O velho de segunda-feira se sentiu honrado por ser escolhido por um grupo em rápido crescimento. Yoki estava satisfeito com sua crescente fama, mas os olhares intensos dos homens o incomodavam. Compreensivelmente, ele estava na companhia de 3 belas garotas. Silk expressou gratidão por Yoki as acompanhar, embora Yoki não importasse. Yoki admirava Silk por se conectar com um corretor de imóveis amigável, e Silk mencionou consultar Mamar.
Ele se perguntou se Yoki também tinha conhecimento sobre imóveis. Yoki mencionou casualmente que um membro de apoio também deveria ter algum conhecimento sobre isso. A agência de imóveis da segunda-feira costumava ser bem conhecida, tinha uma sólida reputação e tinha laços estreitos com a Irmanda. Naquela segunda-feira, eles apresentaram a primeira casa, um bangalô perto da Irmanda, do mercado e dos centros de comércio. As garotas ficaram impressionadas porque era recém-construído. No entanto, Yoki notou algumas deficiências, especialmente em termos de segurança. Ele explicou que os bangalos são alvos fáceis para roubo, especialmente para mulheres que vivem neles. Mundai ficou impressionado com o conhecimento de Yoki, e Marina apoiou em voz alta suas ideias. Embora a casa fosse ótima, o Partido Clover decidiu revisar a próxima. Logo chegaram a um enorme edifício de apartamentos renovado com espaços compartilhados e quartos individuais. Yoki ficou impressionado ao ver o armazenamento subterrâneo e um terraço. Apesar de estar longe da Irmanda, Yoki disse às garotas que o lugar era ótimo, e todas concordaram unanimemente. Munda então sugeriu revisar a terceira casa, já que era considerada melhor que o tipo de apartamento. No caminho, Marina ficou animada, mas Zen percebeu que Yoki parecia desconfortável. Ele mencionou que a base de Thunder Peak estava no bairro. Ao ouvir isso, Silk sugeriu cancelar a visita à terceira casa, expressando sua relutância em ter vizinhos como o Partido Thunder Peak. Ele assegurou a Yoki que não permitiria que eles se aproximassem dele, o que fez nosso protagonista corar. As outras garotas concordaram com a decisão de Silk e assinaram o contrato de propriedade. Se você assistiu até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal, ative as notificações para mais vídeos como esse e compartilhe para todos seus amigos.